A educação fiscal está em pauta por meio do concurso Luz, Câmara e Educação Fiscal, que foi lançado hoje pela manhã aqui em Santa Maria. O objetivo é conscientizar o cidadão sobre a função social e econômica dos tributos. Mas eu já vou explicar melhor, e quem está aqui comigo no estúdio é o coordenador de Educação Fiscal, Memória Institucional da Secretaria da Receita Federal, o Antônio Henrique Lindenberg Baltazar. Uma boa tarde. E também, para participar dessa entrevista, a coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, a Rosaura Vargas. Uma boa tarde, bem-vindos ao programa Controle Geral na TV. Bom, hoje nós estamos falando de educação fiscal e eu começo perguntando, afinal, o que é educação fiscal? Ok, boa tarde. A educação fiscal ela é um processo relativamente jovem que as administrações tributárias, em conjunto com as administrações educacionais, têm levado a efeito com o objetivo, creio que dois objetivos principais. Primeiro, uma reflexão sobre a importância da tributação para o próprio desenvolvimento do Estado, para o desenvolvimento econômico e social do Estado. E o segundo, um estímulo à reflexão das pessoas sobre a possibilidade delas controlarem o próprio poder público, a espécie de controle social dos recursos que são arrecadados, de como ocorre o próprio gasto público. Então teriam essas duas vertentes. Uma vertente no âmbito da arrecadação tributária, de reflexão sobre a importância da tributação para o desenvolvimento democrático, e de outro lado, um fomento ao controle social por parte da população dos próprios gastos executados pelo Estado. É um controle popular, então, do direcionamento dos tributos. Exato. Se de um lado o Estado necessita da arrecadação para o próprio financiamento dos seus usos, dos gastos, dos serviços que são prestados, e isso é realmente importante para o próprio desenvolvimento do Estado, de outro lado é importante que a sociedade acompanhe e decida conjuntamente com o Estado como é que esse gasto deve ser feito e acompanhar a efetividade e a qualidade do gasto realizado. E esse trabalho de conscientização da educação fiscal, como que acontece mais próximo aqui em Santa Maria? O município de Santa Maria começou a trabalhar, a desenvolver o tema de educação fiscal nas escolas municipais em 2002 e a gente começou usando o lúdico, de como a gente trabalharia esses temas. Então utilizamos a música, a paródia, a dança, a poesia, o teatro, para que esses temas fossem abordados com as nossas crianças, para que eles já crescessem com esse conhecimento de fiscalização, de acompanhamento, de saber da importância do tributo, de como eles podem melhorar a sua escola, o seu bairro, com a participação efetiva na comunidade que estão atuando. Que é a criação dessa consciência para que essas medidas paliativas agora não sejam, que cresçam, as pessoas cresçam já com essa consciência que talvez nos tenha faltado, de certa forma, na educação, né? Com certeza. O que a gente espera? Que os nossos estudantes já tenham essa consciência de que a escola onde ele está estudando, ela é pública e por isso ela deve ser respeitada, deve ser preservado o patrimônio público. Ele deve, então, às vezes as pessoas falam, como é que você fala com corrupção para uma criança de 6 anos, de 10 anos? A gente fala um exemplo simples, que para ele tirar uma nota boa na prova, ele precisa estudar. Então, essas questões que a gente precisa valorizar o nosso estudante. Não, tá certo. E o lançamento, esse é um programa nacional, o concurso, como é que ele funciona, o concurso? Ele é um concurso de âmbito nacional que foi idealizado aqui pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, e é um conjunto que tem a finalidade de atingir todos os universitários de todo o país, de universidades públicas ou privadas. É um concurso nacional cuja finalidade é a seleção de obras audiovisuais de curta duração e que tenham como temas relacionados à questão da tributação, do controle social, do gasto público e que tenha a ideia de uma reflexão sobre a própria necessidade
de um lado da tributação e de outro da participação da sociedade no controle social dos próprios gastos públicos. E como foi essa segunda edição? Como é que foi a primeira edição, assim, essa edição de inserção? Hoje de manhã, quando a gente fez o lançamento, apresentamos os vídeos e a gente pôde verificar a participação de outros estados, né, do Brasil inteiro participando já. A ideia é que nesse evento de agora, nós tenhamos ainda mais estudantes fora de Santa Maria participando. Mas tivemos, por exemplo, representantes de São Paulo, Recife, Santa Catarina. Então, vários estados já participaram na outra vez. A ideia esse ano é que a divulgação seja mais ampla ainda, para que se busque mais estudantes. E nesse ano a gente trouxe uma novidade, que seria a categoria professores. Então, os professores do ensino fundamental, ensino médio e ensino superior também vão poder participar. Mas o foco maior, assim, está na questão dos estudantes universitários e de todos os cursos. Tanto que hoje na plateia nós tínhamos alunos da comunicação, como tínhamos alunos de administração e de engenharia também estavam lá, como vários cursos. A ideia é que todos os estudantes tenham essa participação e esse conhecimento. Até porque a educação fiscal independe da área, todas as áreas são beneficiadas. Quais são as vantagens de ter consciência, assim, para o gestor, tanto para o gestor, vocês que trabalham com todo esse programa de educação fiscal, também da memória institucional, todo esse trabalho que é feito no âmbito nacional, mas qual a importância de quem está nos assistindo participar disso e saber, não, eu a partir de hoje vou ter mais consciência fiscal? Quais as vantagens, tanto para a gestão, para vocês, para ajudar no trabalho de quem está lá e não... os anseios das comunidades, porque cada comunidade, cada região tem anseios diferentes, e também os benefícios que tem esse retorno para a comunidade. Eu vejo a educação fiscal como um processo, no âmbito da gestão, como um processo de coesão social. A partir do momento que as pessoas têm a compreensão da própria importância da tributação, a própria importância de sua participação nas decisões políticas, isso faz com que nós tenhamos uma sociedade mais coesionada, uma sociedade mais harmônica e que consiga ter um desenvolvimento, seja democrático, econômico ou social, mais adequado. Esse é o lado importante no âmbito da gestão. Nos facilita que nós tenhamos uma maior harmonia entre Estado e sociedade. No âmbito da sociedade, onde que isso lhe atinge, é a própria compreensão de que com a ausência dos recursos públicos, com a ausência do financiamento do Estado, a sociedade, especialmente a mais carente, fica debilitada no exercício dos seus direitos. Ou seja, inexistindo uma reflexão sobre a importância da arrecadação tributária e não havendo uma reflexão, eu, ao fim e ao cabo, acabo tendo um prejuízo no exercício dos meus direitos fundamentais. E essa é uma questão realmente muito importante para aqueles que são os beneficiados deste processo. Que acaba acatando de algumas decisões, e aí algumas, agora a gente está num processo de que todo mundo reclama, mas a gente sempre esquece que é fundamental a nossa parte. Todos nós podemos fazer educação fiscal, sim ou não? Com certeza. Como é que a gente pode ajudar o Estado, por exemplo, a arrecadar mais sem que aumente a carga tributária, sem que aumente se pagar impostos? Aí a gente fala desde com os nossos alunos lá. Qual é a forma mais fácil de trabalhar isso? Quando você vai ao mercado, compra de mercadorias ou serviços, é exigir a nota fiscal. Nesse momento, você está combatendo a sonegação, está fazendo com que aqueles que devem pagar conforme está definido na legislação, cada um pague a sua parte. Do outro lado, cada um de nós sabe que quem administra os nossos recursos são as pessoas que foram eleitas por nós. Vivemos num país democrático. Então, como é que eu faço com que o meu representante, a pessoa que eu deleguei a ele a ação de administrar o dinheiro que é meu, que é nosso, como que ele interfere nesse processo? Como é que ele está administrando esses recursos? Então, eu o elegi,
E da mesma forma, ele teria o compromisso com a parte pública, né? Então, é essa discussão que a gente precisa cada vez mais trazer aos nossos estudantes. Não, tá certo. E em relação ao concurso, é voltado a universitários? Quem pode participar? Já falamos que são de todas as áreas. Qual que é o processo de inscrição, período, como participar? Isso, o concurso foram abertas inscrições a partir de hoje e se estendem até o dia 15 de junho. As inscrições são na página da Prefeitura Municipal de Santa Maria, tem um link onde fala do concurso universitário. Lá vai estar a ficha de inscrição, o regulamento, todos os procedimentos. A gente chama atenção que são equipes de até 6 pessoas, estudantes no caso, e um professor orientador, e na categoria professores, até 3 professores por equipe. É importante que essas pessoas leiam o regulamento, porque o curta deve ter em torno entre 30 segundos e 3 minutos. Ele deve vir com a legenda em português, que é a exigência, que são questões que no outro ano a gente teve algumas dificuldades e a gente teve que excluir alguns participantes. Então, que prestem atenção nesses 2 quesitos. O tempo tem que ser no máximo 3 minutos, até porque a sociedade está muito rápida, né? E a gente precisa de uma informação precisa, concisa. E a questão também que precisa vir autorizado a questão do direito de uso, porque esses vídeos, assim como os outros, que já foram de 2013, eles estarão disponíveis para uso dos parceiros, assim como na Secretaria da Receita Federal em todo o Brasil, que tem a central de atendimento, onde normalmente ficam passando vídeos, materiais, né? Então a ideia é para que esses materiais sejam utilizados nas centrais de atendimento. E para quem está assistindo e ficou com interesse, tem alguma ideia, algum exemplo de algum filme que já foi o ano passado, para despertar, não, olha, o ano passado alguém fez desse modelo, mas eu acho que eu posso contribuir de tal forma? Tem aí uma ideia para aguçar a criatividade do telespectador? Eu provocaria que eles assistissem os vídeos que estão disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Santa Maria, no seu programa municipal de educação fiscal. Tem os vídeos que receberam menção honrosa e os filmes que foram premiados. Acho que é uma boa dica deles descobrirem qual o caminho que poderá ser seguido e se inspirarem para se inscreverem e eventualmente participarem do concurso que está disponível. As inscrições já estão abertas? Sim. Já tem um período de hoje até dia 15 de junho. Olha, tem um tempo, informações temos. A Rosário já fica o convite. Infelizmente o Henrique volta para Brasília, não vai poder participar, mas a gente convida até se há essa autorização de nós mostrarmos esses vídeos já produzidos aqui. Com certeza. E para o telespectador também participar dessa questão e fazer a sua parte. A questão, acho que a educação fiscal é a responsabilidade que o cidadão tem em participar da gestão e não ter essa relação que é habitual. Talvez nós tenhamos tido uma formação para que isso aconteça, de um distanciamento do Estado, um distanciamento da gestão, um distanciamento da prefeitura. Acho que por muito tempo essa semente foi plantada para que seja assim, mas agora, como a Rosária falou, a gente vive numa democracia e é muito melhor para nós podermos participar disso, das áreas que nos têm interesse, se cada um não olha a educação fiscal direcionando. Eu acho bem importante o projeto. Agradeço a presença de vocês. Peço para que reforcem o convite, então, para quem está nos assistindo, participar desse concurso Luz, Câmera e Educação Fiscal. Aí a educomunicação também entra nesse papel de vamos usar a mídia para educar, a mídia para crescer, a mídia para participar. Muito obrigada. Então, reforçando o convite. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando com o teu público e sugiro e chamo todos a participarem. Leiam o regulamento, há prêmios bastante interessantes para os vencedores. Como é que funciona a questão dos prêmios? Há prêmios bastante interessantes. Nós não falamos dos prêmios. Sim. Como é que é? Então tempos a gente tem. Um pouquinho de tempo. Então, assim, são escolhidas 5
equipes, né, na categoria estudantes universitários. E o primeiro lugar, que é para a gente lembrar assim, cada um dos integrantes receberá um notebook e um PlayStation 4. Então, chama atenção. Aí ainda a gente brinca, ainda vem com os 4 joguinhos, né? Para que tenha lembrado sim que são jogos originais. Todos originais. Todos originais. Toda a premiação. E comprar produtos originais é educação Sem fiscal, dúvida. olha aí. Tudo isso já é, na verdade, educação fiscal tá no dia a dia, tá num software da internet, tá num CD que tu compra para videogame que foi premiado, então vale a pena assistir os vídeos, vale a pena consultar o regulamento, porque educação fiscal é todo dia. Exatamente.